Boa tarde, tudo bem? Hoje é exatamente dia 19 de novembro. Como eu tinha prometido na aula anterior, hoje eu vou começar crimes contra a paz pública, tá? A gente também tem a revisão das provas, né, das ALPs para fazer, tá bom? Então, eu vou tentar conciliar dentro do meu horário, né, o horário disponibilizado, as duas questões, tá bom? Tanto a revisão quanto a associação criminosa, mas eu vou dar prioridade para a continuação, né, da aula, porque eu imagino que toda essa aula aqui já é uma revisão, né? Então, a gente tem disponibilizado também as questões, né? A gente tem feito todo dia, nas aulas, só com alguma exceção de uma ou duas, trabalhando sempre com questão, sempre com algum entendimento de jurisprudencial, pergunta até mesmo na hora de explicar a matéria. Então, isso já dá uma boa base para realizar a prova, tudo bem? Mas se o tempo nos permitir, porque hoje eu tenho que terminar a aula até 6h30 mesmo por conta de um compromisso, mas se o tempo permitir, é, eu vou tentar fazer tanta revisão, né, das ALPs, das provas, quanto da associação criminosa, tá bom? Vamos lá, gente. Crimes contra a paz pública. O artigo 200, principalmente a associação criminosa, né, começa pelo artigo 288 do Código Penal. Vamos ler. Associaram-se 3 ou mais pessoas para fim específico de cometer crimes, né, redação dada pela Lei 2.850 de 2013, tá? Que é uma lei que é muito importante, que a gente vai estudar, que alterou, tá? Alguns conceitos. Aí a pena, reclusão de 1 a 3 anos. E o parágrafo único, a pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente, aí como uma pena, né, que majora o caso de aumento de pena, né? E aí, gente, se a gente for prestar atenção, pena de reclusão de 1 a 3 anos admite o quê? Admite o Ministério Público ajuizar, né, colocar uma NPP ou uma suspensão condicional do processo, tá bom? Então, quando é crime sem grave ameaça, né, e de menor, assim, de um médio potencial ofensivo, porque a associação criminosa é crime de médio potencial ofensivo, não é de menor potencial, com pena de 1 ano, é possível sim o Ministério Público ofertar aí um acordo de não persecução penal e o acordo do artigo 89 da Lei 9.099 de 1995, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó, pena pena de 1 ano, crime de médio potencial ofensivo, admite que o Ministério Público, como titular da ação, né, titular da ação, ofereça o acordo de não persecução penal, o ANPP, e o artigo, e a suspensão, né? E a suspensão do artigo 89, lá da lei. Suspensão condicional do processo do artigo 89, né, que comumente a gente chama de suspensão, SUS 89, lá no artigo 89, né, da lei 9.099 de 95, tá bom?
de 1995. Beleza? E aí eles vai seguir todos os consecutares, né, se oferecidos do ANPP, né, da suspensão condicional do processo, por ser um crime aí de médio potencial ofensivo, beleza? E aí a gente vai ver as modificações feitas pela Lei 2.850, tá, de 2013. O que ela trouxe de novo, né? Primeiro, a primeira coisa que ela fez foi mudar o nome Iuris, né, o nome do crime, passou de ser quadrilha, bando, para associação criminosa, tá bom? Então, a redação que constava o nome do crime como quadrilha, bando, mudou para associação. E por que mudou? Porque quadrilha lembra quatro, e na associação é a associação de 3 ou mais pessoas. Então, fez necessário também que mudasse, tá, o nome. E outra coisa que mudou é justamente isso. Antes a redação era para 4, por isso que chamava quadrilha. E hoje, por conta dessa lei, alterou-se para 3, o mínimo de 3 pessoas, tá bom? E isso é uma diferenciação aí, já entrando, já reduzindo também a organização criminosa, que é outro crime que a gente vai falar na próxima aula, mas assim, dando aquela resumida, né? Já fazendo aí a revisão para a prova, inclusive. A gente vai diferenciar justamente da associação criminosa para a organização, justamente pela quantidade de pessoas. Então, associar-se 3 pessoas à associação criminosa. Antes da Lei 12.850, eram 4 pessoas, mas agora são 3, tá bom? Então, assim, a organização criminosa vão ser 4 ou mais agentes, a organização, e a associação criminosa, 3 ou mais agentes, tá bom? Outra alteração que a Lei 12.850 fez foi alterar o parágrafo único, porque o parágrafo único ele dobrava a pena quando envolvia agentes armados. Hoje, a pena é aumentada até a metade, tá? Para agentes armados e a participação de criança. Então, teve essas leves alterações, tá bom? Eu vou colocar aqui também a título de revisão mesmo, tá? Para vocês. Porque essas alterações, o concurso, quando vocês forem fazer prova, as ALPs, as ACDs da vida, vão cobrar justamente essas alterações, os concursos também, tá bom? Então, foi alterado. Alterou-se o nome Iuris que antes era quadrilha ou bando, para associação criminosa. Alterou-se a quantidade mínima de agentes, que antes era 4. Aí vou colocar por isso quadrilha, né? Que passou a ser 3, tá bom? E também alterou o parágrafo único que dobrava a pena pela metade, quando envolvia agentes armados. Hoje, a pena é aumentada até
até a metade, adicionando, além dos agentes armados, a participação de criança. Beleza? Na associação, né? Tudo bem? Então, essas foram as alterações trazidas pela Lei 2.850 de 2013, tá bom? E aí, com relação, né, à classificação desse crime, né, qual é o bem jurídico que ele vai tutelar? Tá no título, crimes contra a paz pública. Qual é o bem jurídico tutelado? A paz pública. Ah, antes, eu estava esquecendo. Antes, para a gente entrar na classificação, eu coloquei aqui uma tabela feita lá no Manual de Direito Penal do Rogério Sanches, que ele ilustrou bem certinho. Ó, o artigo 228, antes da Lei 12.813 e depois da Lei 12.850, de 2013. Associarem-se mais de 3 pessoas em quadrilha ou bando para o fim de cometer crimes. Associarem-se de 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Aí, ó, mais de 3, então aqui seriam 4. Aqui, ó, a mínimo ficou para 3 pessoas. A pena continua a mesma, e aí o parágrafo único foi adicionado. A pena aumenta-se até a metade, em vez de o dobro, né? E também com a participação de criança ou adolescente, tá bom? Então, essas foram as alterações. E aí, com relação à classificação, né, do crime, o bem jurídico tutelado, eita, que tá. Bem jurídico tutelado, é a paz pública. Os sujeitos do crime, quais são, né? É o sujeito ativo. Na associação criminosa é um crime comum, tá? Pode ser praticado por qualquer pessoa. Inclusive, ele também é um crime plurissubjetivo ou de concurso necessário de agentes, porque precisa necessariamente, para ser configurada a associação criminosa, precisa, no mínimo, de 3 ou mais pessoas, né, para a tipificação deste crime, tá bom? Então, ele é plurissubjetivo ou de concurso necessário, e, além de ser um crime plurissubjetivo, ele é um crime plurissubjetivo de conduta paralela, ou seja, são as várias condutas que se auxiliam para um fim comum, tá? Então, por exemplo, um vai fazer tal coisa, o outro a gente vai fazer tal coisa, o outro... São todas condutas paralelas que vão se auxiliar para um fim comum, que é a prática do crime, tá bom? Então, vamos fazer constar isso? Então, sujeitos. Sujeito ativo. Sujeito ativo comum. Qualquer pessoa. Tá? E o sujeito passivo... Ah, não, desculpa. O sujeito ativo precisa de 3 ou mais pessoas, tá bom? E o sujeito passivo, aqui nesse caso, vai ser a coletividade. Ou seja, o sujeito ativo é um crime plurissubjetivo, tá bom? Um crime plurissubjetivo ou de concurso necessário de agentes de conduta paralela, comum, que qualquer pessoa pode praticar, não exige uma especificidade de formação, de profissão, nada, para esse crime acontecer, tá bom? E o sujeito passivo é a coletividade, porque significa, ou seja, ele é um crime vago, tá bom?
Espero, imagino, né, com a explicação, que fique claro o que essas condutas paralelas significam. Significam que elas vão, né, elas se auxiliam para a produção de um único fim, que é a prática do crime, tá bom? Aí eu vou colocar aqui isso aqui também, tá bom? Observação. Várias condutas paralelas. Várias condutas que se auxiliam para um fim específico. A prática do crime. Tudo bem? Certo. E aí a gente tem uma pergunta muito interessante que a gente pode fazer, que inclusive já caiu de concursos, tá bom? A pergunta é a seguinte: no número mínimo de 3 associados, eu posso computar eventuais agentes inimputáveis? Então, assim, para fins de contabilização, 1, 2, 3 pessoas que participaram do crime, eu posso contar a pessoa que ela é inimputável penalmente, eu posso contar ela como. Posso contar ela para tipificar esse crime? Sim, tá bom? Para fins de conta de agentes, os inimputáveis, eles podem sim ser contabilizados, tá? Inclusive, é um entendimento da jurisprudência. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Tem o agente A, né, que se associa com o agente B e o agente C. O agente C, ele é o menor de 18 anos. Esse agente, ele é inimputável, mas ele, para fins de tipificação da associação, ele pode ser contabilizado sim, tá bom? Então, eu vou constar aqui, tá? Eu vou dar o exemplo que eu coloquei, ó, agente A, agente B e agente C, sendo C menor de idade de 18 anos. Resposta: sim, para fins de contabilização de agentes, os inimputáveis são contabilizados de acordo com o entendimento jurisprudencial. Tudo bem? E aí, outra pergunta. Levando-se em conta, né, a quantidade mínima, o número de 3 associados, eu posso computar também eventuais agentes que não foram identificados na investigação? Então, por exemplo, foi feito lá um procedimento, um inquérito policial, ainda na fase de inquérito, no cadastro de parte, a gente sabe que a gente tem um agente, na investigação a gente sabe que
existe o João, que está se associando com o Márcio, e um terceiro que a gente não sabe ainda, a gente está investigando. E aí, no cadastro de parte, ele vai ficar lá como averiguado, né, como autor desconhecido, porque não se sabe ainda está em processo de investigação. Nesse caso, eu posso computar, para fins, né, de tipificação de associação, um agente que ainda não foi desconhecido? É óbvio que sim, tá bom? Claro que, levando em consideração, desde que haja, né, prova cabal e inequívoca que ele, de fato, que esse desconhecido, esse averiguado está, de fato, se associando, né? Tem que ter prova, tem que provar. Mas, tendo prova, é possível sim, tá bom? Então, vamos colocar aqui. Então, eu vou colocar assim, ó. Então, por exemplo, agente João foi feito, João associou-se com Fábio para e um terceiro desconhecido para a prática de roubo, por exemplo. Prática de roubos. Resposta: sim. O averiguado deverá ser computado para fins de tipificação da associação criminosa, desde que haja prova, elemento probatório, elementos probatórios suficientes e inequívocos de sua associação. É aquele cara que a gente sabe que é um laranja, né? Um cara que a gente sabe que está envolvido na associação, mas a gente não tem o nome, a gente não tem os dados dele, ainda vai ser investigado. Então, sim, tá bom? Ele pode ser, ele conta sim para tipificar a associação criminosa, tudo bem? E aí, com relação à conduta, a conduta pune-se o quê? Pune-se a associação entre 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes, tá? Essa é a conduta tipificada na associação criminosa. E aí, nesse caso, a gente vai ter 3 elementos estruturais. Quais são? A associação, a pluralidade de pessoas, né, 3 ou mais, e a finalidade, né, com o fim de praticar uma série indeterminada de crimes, tudo bem? E aí, ó, vou colocar aqui, ó, fazer constar elementos estruturais. Elementos estruturais. A associação, vamos dissecar
o artigo, né? B, pluralidade dado de agentes, 3 ou mais, e C, finalidade. Finalidade de praticar série indeterminada de crimes. Ok? A gente vai agora explicar cada um, né? E aí, eu estou levando muito em conta o entendimento, né, do doutrinador do Cunha, tá? Do Rogério Sanches Cunha. Beleza? Essa é a doutrina que eu geralmente uso nas aulas, tá bom? Então, outros doutrinadores vão ter outros entendimentos, tá? E aí, a definição que o Cunha dá para a associação, ele fala assim que a associação é um ato de associar-se, obviamente, mas de reunir-se em sociedade para um determinado fim, no ato de tornar-se sócio, tá? E aí tem que haver aí uma vinculação sólida e durável, tá bom? Não significa que seja permanente, mas precisa ter aí uma vinculação sólida e durável, tá? Então, para a associação, é muito mais do que uma simples reunião ocasional, uma reunião casual. Ah, encontrei na rua, vamos praticar crime. Não é. A associação ela exige aí uma vinculação, um ato de vontade de se tornar sócio, tá bom? De reunir-se, né? Para uma sociedade criminosa tem que ter um vínculo sólido, é muito mais do que apenas um concurso de pessoas, tá bom? Então aí a gente vai fazer essa diferenciação. A associação criminosa precisa aí de um vínculo sólido, tá bom? Uma vontade de tornar-se sócio, tá bom? E durável, precisa ser um vínculo durável, não necessariamente permanente, mas durável. Já o concurso de pessoas é simplesmente você cometer um crime, tá? Que tem ali mais pessoas participando do crime. Não necessariamente exige essa especificação, né? Tudo bem? Então, vamos fazer constar toda essa informação? De uma forma que fique mais fácil da gente para montar o nosso material aqui. Vamos lá, associar-se. Unir-se em Tudo bem? E aí eu vou colocar aí a observação de que é muito mais que uma mera reunião ocasional, casual. Tudo bem? E aí a gente tem mais outra pergunta que a gente pode fazer, que também despenca em prova, tá? Se é possível
pertencer a mais de uma associação criminosa, tá bom? Então, por exemplo, você, como promotor de justiça, você encontra ali uma pessoa que ela se associa em uma organização criminosa para a prática de roubo e outra para a prática de estelionato, por exemplo. Veja, essa pessoa, você pode denunciar ela 2 vezes pelo crime de associação criminosa? Um exemplo, tá? É só um exemplo. Você pode sim, tá? Porque é óbvio, se ele cometeu a associação criminosa 2 vezes, tem aí um concurso de crimes, tá bom? Então é óbvio que você pode denunciar ele 2 vezes pela associação, tudo bem? Então, vou colocar aqui a pergunta. Nesse caso, então, é possível pertencer a mais de uma associação criminosa? Sim, é possível, visto que, nesse caso, existe a prática do mesmo crime 2 vezes, tá bom? Então, aí o Ministério Público terá que denunciar o agente 2 vezes pelo artigo 288 do Código Penal. Outra pergunta. É possível o agente pertencer a mais de uma associação criminosa? Outra pergunta não é mesmo? Inclusive, esse é o entendimento do STJ, tá bom? Eu coloquei aqui um agravo regimental, tá? Do ministro Félix Fischer, de 2016. Ele fala exatamente isso. É possível a coexistência de múltiplas associações criminosas, ainda que com núcleos idênticos, desde que a alteração de composição demonstre que efetivamente se trata de grupo diverso, tá? Então, precisa ter grupo diverso, tudo bem? Beleza. Outra, né, estrutura do tipo, a pluralidade de agentes. 3 ou mais aqui no caso, né? E aí, com relação a essa pluralidade de agentes, claro, a gente vai ter ali uma associação, e aí nessa associação exige ordem, exige hierarquia? Não, tá bom? Não, a associação ela vai dispensar ordem, ela vai dispensar hierarquia, subordinação, inclusive a divisão ordenada de tarefas, o que é também outra diferenciação da organização criminosa. A organização criminosa ela vai demandar aí uma ordem, uma organização, tá bom? Uma hierarquia e a divisão de tarefas, tá? Na associação, os sócios, eles não precisam nem se conhecer e nem viver no mesmo local, tá? Basta ter aí o conhecimento prévio da existência de outros membros, tá? Você precisa ter ciência que existe aí uma organização, você precisa ter ciência que existem outras pessoas trabalhando para o mesmo fim, e a ciência também da finalidade para o crime. Um exemplo que a gente dá é a associação em rede social, por exemplo, para cometimento de pornografia infantil, que é um caso que ocorre muito. Veja, aí essas pessoas elas têm ciência que existem, tá? Pela rede social ali, existem outras pessoas que têm o mesmo fim, tá?
mas elas não necessariamente se conhecem, não necessariamente estudam ou trabalham no mesmo local de trabalho, na mesma cidade, mas elas têm consciência que aquilo é um crime, tá? E elas têm consciência que existem outras pessoas se associando para aquela finalidade, tá bom? Então, essa é a diferenciação da associação para a organização criminosa que está lá no artigo 2º da Lei 2.850, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó, atenção. Ah, um macete que me ajuda muito a lembrar, né, é o próprio nome da organização criminosa. A organização criminosa, aqui que você vai. Eu penso numa empresa. A organização criminosa, a empresa, o que uma empresa tem? Ela tem um chefe, então ela tem os gerentes, ela tem divisão de tarefas, né? Agora, a associação é simplesmente uma reunião, que todos têm ciência que existe uma reunião, mas ninguém se põe um acima do outro, nada, e não tem divisão de tarefa, não tem nada, tá? É mais do que uma reunião casual, mas também não é tão organizado quanto a organização criminosa, tá bom? Então, esse é um macete que me ajuda a lembrar. Eu lembro muito da questão de empresa mesmo, tá bom? Beleza? Diferente, aí eu vou colocar aqui, diferentemente da associação. Diferentemente da associação criminosa, tá bom? Eu vou colocar o artigo. Tudo bem? Aí eu vou colocar na associação, os sócios não precisam se conhecer e nem viver no mesmo local. Basta que tenham conhecimento da existência de outros membros da associação e a ciência da finalidade para os idade de praticar crimes. Tudo bem? Por exemplo, as associações criminosas nas redes sociais. Tudo bem? Aí, outro elemento que a gente pode ir dissecando, né, o artigo 288, é a finalidade, tá? A finalidade de praticar crimes, tá? E aí a gente vai fazer uma conceituação muito importante, tá? Aí essa finalidade de praticar crimes significa uma finalidade de praticar uma série de crime indeterminada, tá bom? E aí
finalidade de praticar crimes indeterminados. Em série. Série. Porque lembra que a gente precisa também de uma duração, tá bom? Então, o que a gente retira dessa frase? Vamos olhar. Finalidade, tá bom? Então, aí significa aí uma intenção de praticar, exercer, executar crimes. Por exemplo, vou fazer uma pergunta. Como a gente vê aí em várias notícias de jornal. Ah, 5 pessoas se associaram para a prática de jogo do bicho. Uma associação criminosa de jogo do bicho. Isso está errado, tá? Porque jogo do bicho não é crime. Ela é uma contravenção penal. Então, precisa ser crime, tá? Não tem como se associar para a prática de contravenção penal, como, por exemplo, o jogo do bicho, tá bom? Então, a finalidade, intenção aí de praticar, executar crimes, não contravenções penais, indeterminados. O que significa indeterminado? Significa que se tipo assim, o crime ele precisa ser indeterminado antes deles se reunirem, tá bom? Tá? Então, se já existe crime definido antes da formação da associação, isso aí é concurso de pessoas, tá? Então, por exemplo, você tem a finalidade, eu quero roubar um banco. Então, é óbvio que eu vou roubar aquele banco, especificamente aquele banco. Então, eu me reúno com algumas pessoas que vão me ajudar a roubar o banco, tá? Isso é concurso de pessoas. Agora, se eu tenho aí, vamos roubar. Não sei, vou roubar o quê? Onde? Ninguém tá falando, mas vamos roubar. Então, a gente decidiu que a gente vai roubar alguma coisa. Então, eu me junto, aí a gente conversa, a gente tem uma reunião, a gente discute, aí a gente resolve que a gente vai roubar 2, 3 caras indeterminados, assim, na rua. Veja, o crime aí, ele não tá determinado na associação. Você não, antes da reunião, você não sabe quando, você não sabe onde, qual objeto, tá? Então, é nesse sentido de indeterminação mesmo, você se reúne a fim de entender, a fim de organizar a prática do crime, tá bom? Depois, tá? Antes, se o crime já está determinado antes da reunião, antes da associação, isso aí é concurso de pessoas, tudo bem? Então, vamos colocar. Grifar aqui, ó. Vamos dissecar ainda mais, né? Finalidade, intenção, dolo. Inclusive, na associação, exige o dolo, tá bom? Na associação, ele não vai abranger crime culposo, tudo bem? Tudo certo? Apenas crimes dolosos para a prática. Praticar e executar. Crimes e não contravenções e crime indeterminado.
Aí eu vou colocar aqui, observação. Se já existe crime definido no sentido de lugar, data, objeto, meio de execução, antes da formação da associação, isso é concurso de pessoas. Então, exemplo, com a finalidade de roubar banco A e B, 3 pessoas se reúnem a fim de facilitar o crime. Isso vai ser concurso de pessoas e não associação. Tudo bem? E aí a gente vai colocar de novo, vou até copiar e colar a própria letra da lei mesmo, o próprio artigo. Na associação, o crime deve ser indeterminado. A própria letra da lei não traz, tá bom? Essa determinação. Para fim específico de cometer crimes, não fala qual tipo de crime, onde, data, meio de execução, nada. Então, é crime indeterminado, tá bom? Tudo bem? Inclusive, eu juntei aqui a tabelinha também do que eu tirei do manual de direito penal do Cunha, né, do Rogério Sanches, e aí ele vai falar a mesma coisa, ó, é imprescindível que a reunião seja efetivada antes da deliberação dos delitos, tá bom? Tá? Porque, ó, reunião de pessoas com crime já deliberado vai ser concurso para crimes determinados. E o artigo 228 do Código Penal, a associação, reunião de pessoas sem haver deliberação de crimes indeterminados, tudo bem? Tudo bem? E aqui eu separei algumas questões, gente, que eu creio que vão servir como revisão, tá? Então é bom vocês darem uma olhada. O tempo da aula a gente passou um pouquinho, tá? Peço perdão aí, inclusive, mas eu espero que vocês deem uma olhada nessas questões, são questões que eu separei para a gente treinar com relação à organização criminosa, com relação aos outros crimes contra a paz pública, tá? Mas principalmente com relação à associação, tudo bem? E é isso, gente. Essa foi a aula de hoje. Eu agradeço muito. Obrigada.